Jonas é advogado e que atua com especialização na área da lei eleitoral. Atende municípios, câmaras de vereadores, é também assessor jurídico da AVAT. Está aqui conosco para falarmos um pouco sobre as mudanças que foram feitas no Congresso Nacional em relação à legislação eleitoral. Jonas, muito bom dia. Obrigado por ter vindo ao programa. Tudo bem contigo? Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente, comunidade Lajeado e região. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui para conversarmos agora sobre essa polêmica reforma política, reforma eleitoral que vem movimentando e tornando muito caloroso o ambiente aí no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados. Bom, a gente tem vários pontos a serem tratados, mas eu vou te perguntar justamente um que não avançou, que é o Distritão, que na Câmara dos Deputados não houve aprovação, né? Se falava muito sobre isso. Há possibilidade no Senado ainda de fazer alguma mudança nesse sentido, você entende, ou está praticamente fora isso? Em relação a essa questão do Distritão para 2022, não tem. Já está ignorada. Fabiano, para a gente entender, porque são temas complexos, pode ver que a imprensa muito fala sobre o tema e pouco a população consegue entender. Porque, de fato, quando se fala em sistema proporcional, em distritão, em sistema distrital, que é diferente do distritão, em sistema distrital misto, há uma certa complexidade. Então, a legislação eleitoral hoje, o que está sendo proposto na Câmara dos Deputados? E o porquê dessas propostas? Se nós tirássemos uma foto hoje, Fabiano, da legislação eleitoral, o que nós enxergaríamos nessa foto? Nós enxergaríamos uma concha de retalhos. Uma concha de retalhos. Legislação esparsa, leis espalhadas, nós temos a lei dos partidos, nós temos a lei das eleições, nós temos o Código Eleitoral, nós temos a lei das inelegibilidades, nós temos resoluções do TSE e por aí vai. E muitas vezes conflitos entre uma lei eleitoral e outra. Então é natural que nesse cenário de instabilidade legislativa, há uma dificuldade dos candidatos, dos partidos, dos dirigentes partidários de compreender o que de fato pode e o que não pode ser feito, tanto antes da eleição, quanto durante uma campanha eleitoral, quanto depois. E essa instabilidade se reflete também no judiciário, porque a legislação não sendo clara, abre espaço para divergência de interpretações entre juízes, tanto aqui das nossas comarcas, os juízes eleitorais, quanto desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, tribunais superiores. Enfim, o cenário é esse, de instabilidade quase completa, né, na legislação eleitoral. E dentro desse cenário surgiu a grande ideia de nós criarmos um novo código eleitoral. E aí a gente começa a entender o porquê dessas propostas, que até por critério didático é importante fazer essa abertura, para ficar claro para o ouvinte. Dentro desse cenário de instabilidade judicial, de uma legislação esparsa, espalhada, surge a ideia de nós criarmos, então, um novo Código Eleitoral. Para quê? Para unificar essa legislação. Hoje nós temos Código Eleitoral, lei de inelegibilidade, como nós falamos, etc, etc, etc. Então, criaríamos um Código Eleitoral unificado para facilitar a compreensão tanto para os operadores jurídicos, para juízes, para advogados, para dirigentes partidários, para candidatos em especial. E ao lado dessa proposta de um novo Código Eleitoral surgem propostas paralelas. E dentre elas, distritão, sistema distrital misto, sistema proporcional. E aí que começa, Fabiano, uma grande guerra entre vários exércitos parlamentares. Grupos que defendem o sistema proporcional, que é a forma como as eleições hoje ocorrem para vereador, para deputado federal, para deputado estadual, e grupos que defendem o sistema distrital. E aí, dentro desse grupo, surge um grupo um pouco mais perverso, depois a gente explica o porquê, defendendo o distritão, que na visão de muitos especialistas seria um dos piores sistemas do mundo. Depois a gente vai detalhar o porquê. E aí a proposta do distrital misto, que é defendida pelo Tribunal Superior Eleitoral também, e pelo ministro Barroso desde 2006.
Sim. Jonas, a colega Natália já vai lhe perguntar também, só por entendimento. Então, o Distritão para a eleição de 2022 está fora, né? Mantém-se, então, o sistema proporcional. Só para o entendimento, o Distritão daria a possibilidade, por exemplo, de Lajeado, com 15 vereadores, os 15 mais votados seriam eleitos, Isso né? Isso aí. Mantém-se para 2022, que não é da eleição local, mas é a eleição geral, a questão da proporcionalidade, ou seja, vamos eleger lá os 55 deputados estaduais, né, os 500 e poucos federais, os senadores aqui, 55 no Rio Grande do Sul, que é a da Assembleia, dentro da proporcionalidade ainda não tem essa mudança, então não foi aprovado. Ainda não, mas agora então para deixar talvez até mais claro ainda para o ouvinte, né, para sermos escravo aqui da didática. Nós temos, Fabiano, 2 grandes sistemas no Brasil para a eleição de políticos. O sistema majoritário e o sistema proporcional. Quando a gente fala em distritão, distrital, nós estamos falando do majoritário. Hoje, como está a legislação hoje? Através do majoritário, nós elegemos prefeitos, governadores, presidente da República e senadores. Como é que funciona o sistema majoritário? Muito simples. O mais votado entra. Ponto final. Não há aquele complexo cálculo do quociente eleitoral, a segunda etapa do quociente partidário e depois das sobras. O sistema majoritário, prefeito, governadores, presidente, senador, o mais votado entra, ponto final. Proporcional. Hoje nós elegemos vereadores e deputados, estaduais e federais. Como é que funciona o sistema proporcional? Como o próprio nome já nos indica, nem sempre o candidato mais votado do município entra. Nós temos casos gritantes em que o primeiro colocado no município, entre todos os candidatos, segundo, terceiro, uma votação expressiva, acabou não entrando, porque o seu partido, isoladamente, era muito pequeno e não alcançou o quociente eleitoral. Então, esse é o sistema proporcional, que tem pontos positivos. Nós não podemos negar isso. O primeiro ponto positivo do sistema proporcional é a facilitação da representação das minorias, então causas minoritárias, não aquelas minorias em termos de números, mas em termos de representatividade nos espaços de poder, mulheres, negros, índios, etc. Então há um déficit de representatividade desses segmentos. Com o distritão ou com o distrital, de fato, como a maioria sempre vence e o vereador mais votado é o que entra, essa proporcionalidade seria violada, então nós teríamos sim uma dificuldade para eleger essas camadas minoritárias. E valoriza o partido, porque no sistema proporcional nós não analisamos apenas o voto do candidato, nós analisamos o voto do candidato comparando com o resultado coletivo do partido. Comparamos o voto do candidato, o voto da legenda e o voto dos colegas de partido. Então, muitas vezes, eu voto num vereador A, esse vereador A não entra, mas esse meu voto aproveita para o vereador B, que integra o mesmo partido. Isso gera uma confusão. Como o ministro Barroso muito bem fala, que é o atual presidente do TSE, ele diz o seguinte, nessas palavras que eu vou te falar aqui agora, Fabiano, o eleitor do sistema proporcional vota em quem quer e elege quem ele não sabe. Isso mesmo. Barroso fala isso desde 2006. O eleitor vota em quem quer e elege quem ele não sabe. Porque tem o complexo cálculo do quociente eleitoral. Né? E é um sistema muito caro também, porque o candidato precisa fazer campanha em todo o estado. É diferente do distrital. E esse é um ponto positivo, nós podemos ver depois. O distrital, o estado é dividido em distritos e o mais votado entra. Então, isso também reduz a representatividade, porque nós temos candidatos de todos os estados que passam em todas as regiões e são eleitos por todos os eleitores. Então, dificulta a governabilidade também, porque nós temos muitos partidos envolvidos do governo. Quando a gente fala em sistema proporcional, a gente fala aí hoje em 30 e poucos partidos. Então, é evidente que isso dificulta a governabilidade. E aí uma outra proposta que retornou agora com essa PEC 125, que foi aprovada em primeiro turno e hoje, a princípio, será aprovada ou rejeitada em segundo turno na Câmara dos Deputados, é o retorno das coligações na proporcional. Que é um assunto para a gente falar na sequência. Que é um assunto para nós falar na sequência. Vamos lá.
Nath, Bom contigo. dia, doutor. Bom dia, doutora. Aqui, Bom Natália, dia. justamente estava segurando essa pergunta aqui para questionar ao senhor a respeito do retorno das coligações partidárias, de forma então bem prática, como você já tem feito, e explicar para o nosso ouvinte o que isso representa e quais os impactos que isso pode ter na eleição do ano que vem. Certo. Bom, as coligações, na verdade, elas foram extintas na proporcional lá em 2017. Tá? Então, nós tivemos coligações nas proporcionais nas eleições de 2016. Em 2017, o Congresso Nacional extinguiu as coligações. E agora, então, nas eleições de 2020 nós não tivemos, e agora retorna. O que isso, no meu ponto de vista, acaba sinalizando? Que o Congresso Nacional, e é até duro falar isso, acaba utilizando os municípios, os vereadores aqui da nossa região, do país inteiro, e os prefeitos como uma espécie de laboratório. A verdade é essa, laboratório. Mudam as regras, testam, essas regras são testadas nos municípios e depois, caso o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, entenda que essa mudança renderá efeitos negativos nas eleições para deputados estaduais, federais e senadores, acabam retornando à regra antiga. Então, o que isso significa? Que não há um compromisso do Congresso hoje com o avanço da legislação eleitoral. Há um compromisso com a manutenção do poder. O que é a coligação, na verdade? Nós pegamos o partido A, B, C e D, né, que para fins eleitorais, para uma campanha eleitoral, se unem, se coligam e, juridicamente, nessa campanha, se tornam um partido só. Então, aqueles partidos que estavam quase fadados à extinção, por não terem representatividade, acabam ganhando uma sobrevida, né? E aí nós temos o fenômeno que a gente já conversou antes, né, Fabiano, do excesso de partidos no Congresso Nacional. Né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos 18 partidos, depois no Lula, em 2002, 19 partidos, na Câmara dos Deputados, 2006, 21, e foi aumentando para 22 no governo Dilma, 28, hoje nós temos 30 na Câmara dos Deputados, né, e 33 existentes no país. É evidente que isso dificulta a coalizão presidencial, a coalizão do governo, né, porque nós precisamos dialogar com a Câmara dos Deputados. Então, enfim, sem falar, Fabiano, dos conflitos ideológicos, né? O partido A, B e C coligam e o partido A não tem ligação e intimidade ideológica nenhuma com o partido B. Então, nesse aspecto, a coligação realmente é negativa. Dr. Jonas Canon, que é advogado, especialista na lei eleitoral, sobre essa questão das coligações, né? E é claro que daí agora um sentimento aqui, e a gente ouve muito falar, ler sobre isso, né? Que é uma forma de acomodar os chamados partidos de aluguel, né? É muito isso, a questão da coligação, que lá alguns detentores, né, de alguns partidos que não têm tanta expressão para terem acesso ao fundo eleitoral, enfim. Volta então, 2022, volta a coligar. É possível coligação. Podíamos na majoritária, já na última eleição, não podia na proporcional, né? Agora vai voltar a tudo, então vai poder coligar novamente. O Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou essa PEC, né, 125, em primeiro turno. Né? Como é que funciona a aprovação de uma proposta de emenda constitucional? Ela é um pouco mais complexa e demorada do que um projeto de lei normal. Certo. Então, o Congresso aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada em primeiro turno. Hoje, terça-feira, provavelmente vai aprovar ou rejeitar em segundo turno. Depois esse projeto vai para o Senado e aí a gente espera que o Senado tenha um pouco mais de cautela e sabedoria na apreciação dessa proposta. E se aprovado em 2 turnos também no Senado, aí sim, né, nós teremos o retorno das coligações. Né, e a exclusão ali do distritão, que é um tema muito interessante que a gente pode conversar também. Entendi. Doutor, sobre a perda de mandato para os deputados, para os vereadores que mudarem de partido, né, se desfiliarem da legenda ao longo do mandato. O que muda nisso? E te pergunto também porque a gente viu casos recentes, como é o caso da deputada Tabata Amaral pelo estado de São Paulo, que trocou de partido, aliás, saiu do partido, né? Ela continua até hoje sem filiação, mas não perdeu o mandato. Muda alguma coisa nesse sentido? Nesse sentido, a PEC 125 não mudou nada, né? Claro que existem várias propostas
paralelas, né, tramitando, mas nada concreto em relação a isso. A PEC 125 ela se concentrou nesse acordo, então, que afastou o Distritão, se concentrou no retorno das coligações partidárias, e essa foi uma proposta, um conjunto aí de acordo entre o PT e demais partidos da base e de oposição. Né? Foi um acordo entre oposição e situação. Ó, vocês tiram o Distritão, mas na condição de nós retornarmos o sistema de coligações. Né? E a PEC 125, que é essa que nós estamos conversando, também mudou a data da posse dos presidentes e governadores lá a partir de 2027. Então, o presidente vai ser de 5/1 de 2027 e governadores 6/1 de 2027. Então, basicamente, essas questões. Houve uma mudança também na cláusula de desempenho partidário, que hoje nós temos, né, 2% dos votos, os partidos precisam fazer em 9 estados e eleger 11 deputados federais. Né? A PEC acrescenta também que a cláusula de desempenho é considerada cumprida quando nós conseguimos 5 senadores. Então, esses foram os pontos objeto da PEC 125. Em relação às demais questões, nós não temos nada muito definido ainda. Não muda essa questão de vagas de mulheres também, na questão, como é que ficou isso, doutor Jones? A questão das mulheres, a PEC 125 menciona que, e isso foi também aprovado em primeiro turno, entre 2022, Fabiano, e 2030, os votos para mulheres e negros são considerados em dobro para fins de fundo partidário e fundo eleitoral. Tá? Então, essa foi uma das mudanças também importantes. 2022 a 2030, votos para mulheres e votos para negros são considerados em dobro para fins de fundo partidário e fundo eleitoral. Qual é o objetivo dessa proposta? Estimular a participação da mulher nos partidos, estimular a participação dos negros nos partidos. Né? Ou seja, quanto mais mulheres e negros candidatos, né, com possibilidade de votos, evidentemente, mais acesso ao fundo eleitoral. Podem ter ao fundo eleitoral. É uma forma de estímulo, né? Porque os partidos hoje muitas vezes não têm essa consciência, então se criam modificações legislativas como forma de estímulo. Mas isso já tem um prazo para encerrar, que é 2030. Doutor, a gente escuta falar muitas vezes sobre investigações por candidaturas laranjas ou supostas candidaturas laranjas que colocam as mulheres, né, para fechar aquele coeficiente. O senhor não acha que esta aprovação de aumentar, então, a participação no fundo com a colocação de mais mulheres pode também ter um impacto nesse sentido? Pode. A candidatura laranja sempre foi um grande problema aí, né, da legislação eleitoral. Né, colocavam mulheres, muitas vezes não passavam recursos para essas candidatas e realmente o nome é adequado, candidatura laranja. Né? Porém, nós tivemos uma recente alteração aí que agora há a possibilidade da chapa inteira ser cassada. Isso nós conversávamos em 2020, né, Fabiano? Que os partidos tinham que ter muito cuidado ao escolher uma candidata para que essa candidata realmente fizesse campanha, para que essa candidata realmente tivesse uma projeção no município, para que não fizesse um número quase insignificante de votos, e para que a justiça não considerasse que essa candidata seria uma candidata laranja e, consequentemente, e essa foi a principal mudança. Antigamente, a candidatura, o reconhecimento da candidatura laranja não repercutia na chapa inteira. Né? E agora sim, se houver candidatura laranja, a chapa inteira, né, do partido, ou se voltarem às coligações da coligação, pode ser comprometida. E já tem acontecido casos, né? Já tem acontecido Fabiano, mas já tem acontecido. Na região, inclusive, né? Rio Pardo ali, né? Muito bem. Deixa eu só voltar à questão do distrital misto, que é diferente do distritão, né? Isso. Isso ainda pode voltar a ser debatido? É uma discussão, Fabiano, que está palpitante no Congresso, mas para 2022 descartado. Mas para a gente entender, se tu quiseres que eu fale sobre o distrital misto, a gente tem que começar pela base, que é o distrital. Então a gente entende o que é o distrital, entende o que é o chamado distritão, e aí depois vamos ter condições de entender o que é o distrital misto. O distrital, Fabiano, divide o estado em distritos. É muito simples. Pega o estado do Rio Grande do Sul, divide em regiões. Divide em regiões, em distritos, e os mais votados entram. Ponto final. Simples. Nós não temos aquele cálculo
do quociente eleitoral, que é o número mínimo de votos que um partido precisa fazer para eleger um vereador. Nós não temos o cálculo do quociente partidário, que é quantas vezes o partido alcançou o quociente eleitoral. Nós não temos o cálculo da sobra. Simples. Divide o Estado em distritos e os mais votados entram. Sistema distrital, temos pontos positivos e temos pontos negativos. Pontos positivos, ele é mais simples de compreender, de fácil compreensão. Ponto positivo, o eleitor sabe de quem cobrar. Porque hoje, né, todos os candidatos concorrem em toda a região e tem todos os eleitores à sua disposição. No sistema distrital, não. Nós vamos ter o distrito, por exemplo, do Vale do Taquari, ou Lajeado, Estrela e Arroio do Meio, e nós sabemos quem são os candidatos, eu sei quem é o meu representante, eu posso cobrar dele, e o candidato sabe para quem prestar contas. Eu sei para qual eleitor me dirigir e demonstrar o trabalho que eu estou fazendo. Pontos negativos, Fabiano, existem também. Né? Enfraquece as causas minoritárias, porque é natural que, se nós pegarmos um distrito e apenas o mais votado entrar, as causas minoritárias acabam perdendo espaço no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, enfim. Né? E também há um risco que comentam em vários artigos científicos, livros, e já aconteceu nos Estados Unidos, que é o risco de manipulação do tamanho dos distritos. Né? Então vamos pegar um distrito Lajeado, Estrela e Arroio do Meio. Nós temos um candidato em Lajeado que faz muitos votos em Estrela. E aí o Congresso quer prejudicar esse candidato, eu pego, retiro Estrela, boto lá para Teutônia e altero o distrito e prejudico esse candidato. Então, todo sistema tem pontos positivos e negativos. E aí entra o distritão, que é diferente do distrital. Quando a gente fala em distritão, nós não estamos falando em distrital. A gente vê muita confusão. Que é todo o Estado daí, né? E daí é o mais votado, no caso dos deputados estaduais, os 55 mais votados do Estado geral seriam eleitos, é isso? Isso aí. E o problema é que facilita aí o trabalho das estrelas, dos estrelões. E prejudica... Quem já está, muito, quem já é mais muito, conhecido. Não, prejudica muito as lideranças regionais. Nós temos líderes aqui importantes da região, por exemplo, que fazem um trabalho, estão conectados com a nossa região, e esses vão perder espaço para artistas, para, enfim, né, para as estrelas estaduais, que vão fazer um pouquinho de voto em cada região, e por mais que eu faça aqui, o nosso político regional faça uma votação expressiva aqui, ele muitas vezes não tem voto fora da região, né, e acaba sendo engolido por essas figuras estaduais. E aí isso afasta também a população do seu eleitor. E aí depois o distrital misto. Podemos falar também. Que é, na verdade, algo que uma corrente muito forte está trabalhando, né? Há uma defesa muito forte em relação ao distrital misto. Inclusive, é o sistema que, no meu ponto de vista, é o ideal, né? Porque neutraliza os pontos negativos, tanto do proporcional quanto do majoritário, que é o distrital, o distritão. E, ao mesmo tempo, aproveita os pontos positivos dos dois. Né? Não é para menos que o TSE já tem posicionamento oficial em defesa do sistema distrital misto. Se a gente tivesse que resumir, o que é o sistema distrital misto? Como é que ele funciona? Não é tão simples, mas é muito bom. 50% das vagas serão preenchidas pelo sistema proporcional, regras atuais, e 50% pelo sistema majoritário, ou seja, distrital. Né? Pontos positivos, aproxima a população do eleitor, também dá espaço às causas minoritárias, enfim, e o ponto negativo é que ele é um pouco mais complexo. Mais complexo para entender, porque eu posso ser eleito pelo distrito, mas posso também fazer votos pelo geral, né? Na verdade, isso aí. Como é que funciona? Resumindo aqui da forma mais rápida possível e didática também. São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Nós temos 35 milhões de eleitores. Como é que funcionaria na prática o sistema distrital misto? Nós temos 35 milhões de eleitores em São Paulo. 70 deputados federais. Então, 35, ou seja, metade deles, seriam eleitos pelo voto no distrito e 35 seriam eleitos pelo voto no partido. Ou seja, São Paulo, com 35 milhões de eleitores, seria dividido em 35 distritos, com mais ou menos 1 milhão de eleitores. É evidente que isso aproxima o eleitor do candidato. O candidato sabe a quem prestar contas, o eleitor sabe para quem ligar, sabe para quem cobrar. Né? E aí entra a discussão da lista fechada, né? Ou pré-ordenada, muito polêmica, ou lista aberta, que também é um debate muito interessante.
Verdade. Que nós vamos ter que voltar a falar para ampliar esses assuntos, Dr. Jonas Caron, mas é importante isso, né? Aquilo que você dizia lá no começo da entrevista. Se para operadores jurídicos já é de difícil compreensão, né? Para juízes, advogados, né? Para os partidos, para quem está, para quem quer entrar na política, imagine para o eleitor fazer todo esse entendimento. Exatamente. De qualquer forma, no aspecto geral, me parece que ficou entendido as principais mudanças que teremos em termos de eleição. A gente nem entrou aqui nas particularidades do voto impresso ou não, até porque isso já caiu fora, né? De qualquer forma, muito obrigado pela tua presença. Voltaremos a conversar para falarmos a respeito, né? Vamos ver como é que a Câmara se posiciona hoje em termos de segundo turno, depois da votação do Senado. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, Fabiano. Fico à disposição, né, da Rádio Independente, da comunidade do Lajeado aí, região. Um grande abraço a todos.